os meus colegas me pediram foi para falar para vocês um pouco sobre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ. Pró-Reitoria essa que eu ocupo há coisa de um ano, né, quando fui convidada pelo nosso atual reitor, professor Carlos Levi, reitor também há um ano e pouco, para compor a sua equipe, e eu resolvi aceitar esse desafio, que certamente, enfim, talvez seja maior do que as minhas próprias pernas, mas de qualquer forma eu estou há um ano na Pró-Reitoria, e o que eu vim fazer hoje aqui para vocês, né, entendo que aqui a maioria, se não quase todos vocês, são alunos de graduação, não só da UFRJ, como do IBMR, eu não sei se tem estudantes, né, de outras instituições, né, e certamente a pós-graduação talvez ainda não seja um sonho ou parte do plano de vocês, e eu vou tentar mostrar aqui um pouco, né, o que é a pós-graduação na UFRJ, e principalmente porque eu soube, até mesmo em função do convite que me foi feito, que existe um movimento grande já forte, né, e já com um produto gerado, que é a proposta desses jovens doutores, jovens professores, de constituir, de montar um curso de pós-graduação na área de reabilitação, e eu também entendi que seria o primeiro no nosso estado, né? Então, isso nem quer dizer, isso já tem uma importância em si, ser o primeiro, né? Quer dizer, vai ocupar um vácuo aí né, nesse sentido, mas mesmo que não fosse o primeiro, né, um curso nesta área, eu acho que eu não preciso convencer vocês da importância que é as pesquisas na área de reabilitação, pelos, enfim, inúmeros aspectos que essa área representa. Então, na verdade, o que eu vou mostrar para vocês, a minha apresentação, próximo slide, eu mesma que passo. Tá. Então, a minha apresentação, na verdade, eu dividi em duas partes, né? A primeira, o que eu gostaria de mostrar para vocês, é fazer uma reflexão e mostrar alguns dados, vamos dizer assim, da pós-graduação no Brasil, da pesquisa no Brasil, onde estamos, quais são os nossos desafios, até porque os colegas que hoje se aventuram, né, por criar um novo curso, eles têm que entender que eles vão estar se inserindo dentro de um cenário que é um cenário nacional, que é o cenário do nosso país, do Brasil. E numa segunda parte, né, eu vou falar um pouco mais, aí sim, de alguns números da UFRJ, o perfil da pós-graduação da UFRJ. Então, espero não cansá-los, né, e que seja interessante para vocês, e certamente eu já deixo aqui, né, a minha forte recomendação de que vocês vejam na pós-graduação um caminho natural, né, após a graduação, para vocês crescerem do ponto de vista profissional e pesquisarem, fazerem pesquisas genuinamente nacionais dentro da área que vocês escolheram para trabalhar e para se dedicar enquanto profissionais. Certamente todas as pesquisas são bem-vindas, e eu acredito que nessa área também é muito importante que a gente, enfim, investigue dentro da área de reabilitação. Então, a primeira e maior pergunta, quais são os nossos desafios? Aí, lembrando que eu estou falando não só da UFRJ, quais são os nossos desafios, nós enquanto país, enquanto Brasil, enquanto cidadãos, enquanto pesquisadores, professores e estudantes que somos deste que é o nosso país. Então, eu começo mostrando esse gráfico, na verdade, para vocês, alguns já devem, não sei, alguns já podem ter visto, outros não, que está mostrando aqui uma correlação entre o grau de desenvolvimento de um determinado país e em relação ao seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, aqui a gente tem cada um desses pontinhos é um país, tá? O Brasil está, na verdade, aqui mostrado 2 pontinhos, né? O dado do Brasil no ano 2000 e 2007, mostrando que a gente mudou. Aqui tem o PIB per capita, PIB todo mundo já ouviu falar e sabe o que é, né? O Produto Interno Bruto, aqui está mostrado em dólares, tá? E aqui está o investimento em pesquisa, ou seja, desse total que o país arrecada ou gera de produtos, quantos por cento desse montante todo aquele governo dedica à pesquisa, tá? Então, obviamente, vamos olhar aqui o caso do Brasil. Em 2000, por exemplo, 1% de toda a receita que o país recebe era dedicada
tinha como fim patrocinar os projetos e as ações de pesquisa. E hoje, né, aqui o dado para 2007, e hoje, em 2012, né, nós estamos investindo em torno de 1,2% do nosso produto interno em pesquisa e desenvolvimento. Se a gente observar bem, aqui tem um pilotão na frente, né, que são os famosos países desenvolvidos ou os países mais ricos. E observem, o Japão, por exemplo, destina quase 3,5% de tudo que ele recebe para a pesquisa. Então, o que significa isso? Significa que o governo japonês entende que a pesquisa e o desenvolvimento são atividades fundamentais para aquela nação e, portanto, merece que uma parte daquilo que ganha, que eles produzem em termos de riqueza, tenha este fim. Tá? Então, a gente observa que aqui atrás, os países que têm um PIB menor e investem menos, a gente também reconhece claramente que são os BRICS, né? A Argentina, né? A Índia, a China, que são países que ainda pertencem, né, a esse conjunto de países que precisa e estão em desenvolvimento, mostrando, portanto, que há uma correlação. Quanto mais a gente investe, mais rico é, ou quanto mais rico é, mais a gente investe. Não interessa, o que interessa é que existe uma correlação. Uma outra coisa importante que a gente precisa olhar, aqui também é outra vez o PIB, só que aqui a gente está representando pelo número de pesquisadores por habitante, tá? Quantos pesquisadores tem no Brasil? Pessoas que trabalham em pesquisa. Então, é isso que está mostrando. Então, no Brasil, olha só, a gente tem menos de um pesquisador por 1.000 habitantes. Tá? Então, se a gente, vamos olhar aqui o Japão, por exemplo. O Japão tem quase 6 pesquisadores, ou seja, tem 6 vezes mais pessoas que trabalham em pesquisa no Japão. E outra vez, observem, tem outra vez aquele mesmo pilotão que está lá na frente, mostrando claramente que aquele investimento em pesquisa resulta, né, num maior número de pessoas comprometidas com a pesquisa e o desenvolvimento da nação, ou que, né, da mesma forma, quanto mais pesquisadores, né, você tem, também mais recursos são necessários. Então, de qualquer maneira, existe uma correlação entre essas duas variáveis. Tá? A Coreia do Sul é um país que a gente, Brasil, usa muito como exemplo, e se a gente estudar um pouquinho a história da Coreia do Sul, a Coreia do Sul é um país que em algumas décadas deu a volta por cima, não a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. Tá? Então, se a gente olhar bem, a Coreia do Sul, em 76, ela estava aqui, investia menos que 0,5% do seu PIB, tá, em ciência e tecnologia. Em 90, observem que ela saiu dessa tendência natural. E o porquê? Porque aquele governo daquele país um dia disse: chega, a gente precisa investir em educação, a gente precisa investir em ciência e tecnologia. E observem o que aconteceu com a riqueza daquele país. Então, passaram a investir, saíram de 0,5% para quase 2%, né, o PIB acompanhou, e hoje, em 2007, a Coreia investe 3% do seu PIB nessas atividades de desenvolvimento e pesquisa, e observem também como seu PIB acompanhou e cresceu, e hoje a Coreia do Sul é um país riquíssimo, né? Um país rico, próspero. E ele resolveu, por quê? Porque algum dia alguém lá atrás disse que a atividade de pesquisa e desenvolvimento é importante. Então, em vez deles esperarem seguir essa reta, né, quer dizer, seria o caminho, vamos dizer, natural, um investimento, uma mudança de filosofia de um governo, de um país, pode fazer com que acelere isso e que seja mais rápido e mais acentuado. Tá? Esse aqui aqui a gente está vendo, né, um pouco o Brasil, conforme eu falei, era menos de 1%, hoje em dia já em torno de 1,2%, 1,3%, e o que a gente imagina e idealizaria que em torno, né, do ano, com esse crescimento de 5%, né, espera-se que o PIB do Brasil no ano de 2022, né, 2022 porque, né, só para 1882, que foi a independência, a gente imagina que 200 anos depois a gente deveria estar com o PIB até aqui, e se a gente pensar nessa trajetória, isso significa que a gente deveria estar investindo, né, para combinar com isso aqui, em torno de 2
ou mais por cento em pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, a gente precisa sair de 1 ponto alguma coisa para 2 ponto alguma coisa para dar conta desse PIB que a gente está vendo aqui, tá? Então, aqui também, agora, o número de pesquisadores, né? Esse é um indicador péssimo, nós somos piores que a Argentina, né? A gente precisa melhorar muito nesse quesito e a gente também precisa, para acompanhar esse PIB, a gente também precisa formar mais gente, daí a importância da gente criar novos cursos de pós-graduação, como esse que vocês agora estão se propondo, porque a gente precisa ter mais pesquisadores. Ter mais pesquisadores significa que tem mais gente gerando novos conhecimentos. O Brasil precisa sair vamos dizer, do lugar que ele ocupa, não só o Brasil, como países que estão nesse pilotão de consumidores de conhecimento para produtores de conhecimento. E a pós-graduação é uma dessas ferramentas, certamente. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente já está falando no número de publicações, tá? Então, quantos artigos científicos um país produz, isso também é uma medida da gente saber se ele faz mais ou menos ciência. Então, aqui tem vários países, obviamente, são muitas curvas, não tenho nenhuma intenção que vocês acompanhem isso tudo, mas a nossa curva está aqui, olha, o Brasil é esse aqui, losango, verde, amarelo, tá? O Brasil, nesse quesito, por incrível que pareça, quando comparado a esses outros países, claro que esses países são, né, a gente tem aqui a Índia, né, a Austrália, a Coreia do Sul, né? Então, a gente está, inclusive, numa ascendente, né? A gente está melhorando muito a nossa produção em termos de artigos científicos, tá? E se a gente olha o Brasil em relação ao mundo como um todo, nesse quesito, publicação científica, número de artigos, o Brasil dá um banho. Isso é realmente para as pessoas que trabalham, os professores das universidades, os pesquisadores brasileiros, isso é um motivo de orgulho, é um motivo de honra. Enquanto o mundo, né, tem crescido, né, o mundo cresceu muito pouquinho nesses últimos anos, o Brasil apresenta esse crescimento muito maior do que o mundo como um todo, tá? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem visto. E no que diz respeito a número de mestres e doutores que são formados no Brasil, quantos são, né? Quantos pessoas capazes, aptas a pesquisar, né? É importante a formação na pós-graduação, que é onde a gente aprende a fazer pesquisa, né? Quer dizer, na verdade, esse ensinamento ele começa antes, né? Ele começa no que a gente chama do programa de iniciação científica, e eu não sei se vocês conhecem esse programa ou estão engajados, mas certamente o programa de iniciação científica assim a escolinha de futebol onde os futuros cientistas brasileiros estão sendo treinados. E o programa de iniciação científica brasileiro, a gente até diz que ele é uma jabuticaba, né? Porque a jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil e esse programa de iniciação científica só tem no Brasil. Então, todos os outros países, quando vêm nos visitar e que a gente conta que a gente tem um programa em que envolve de norte a sul, todas as universidades, que a gente traz os jovens no segundo ano da graduação, terceiro ano, para dentro dos laboratórios, em geral, os nossos colegas do estrangeiro, do exterior, ficam assim, boquiabertos, nossa, vocês fizeram uma sacação impressionante, que é realmente engajar o jovem na atividade de pesquisa num momento bem cedo da carreira, que é os primeiros anos da graduação. Então, esse é um programa muito exitoso e que contribui muito para o crescimento da pós-graduação e tudo que vem em decorrência disso. Então, aqui está mostrado, né, os doutores formados ano a ano no Brasil e os mestres. E a gente hoje, o Brasil forma, aqui dados para 2009, o Brasil está formando em torno de 39, 40 mil mestres por ano, né? Quer dizer, nesse ano específico, né? E em torno de 11 mil doutores por ano. Mas nós temos, vocês vão ver, a gente precisa crescer muito, tá? E aqui, na verdade, isso aqui é um outro gráfico que eu acho que eu posso também pular, que representa novamente o investimento em pesquisa e o número de pesquisadores. Isso aqui é um dado recente da Unesco, que
que foi publicado agora no ano passado, mostrando mais uma vez aqueles 2 pilotões, os países ricos, né, que investem mais do seu produto interno bruto e que tem o maior número de pesquisadores, e um segundo pilotão onde nós nos encaixamos, que nós estamos aqui, e o tamanho dessas bolas, na verdade, representa a população de cada um desses países. Então, essa bola grandona, por exemplo, é os Estados Unidos, essa bola aqui, né, é a China e assim por diante. Agora, um indicador que é muito importante, que eu queria colocar para vocês, que é o que está mostrado aqui nesse gráfico, tá? Esse gráfico daqui, ele mostra, né, ele até está desatualizado, né, principalmente esse valor aqui, que é quantos % dos jovens brasileiros estão hoje em dia engajados fazendo curso superior, tá? Então, no Brasil, a gente tem em torno de 44 milhões de jovens entre 18 e 25 anos, que é a idade onde a gente espera que o jovem esteja na universidade. Desse total, nós temos em torno de 6 milhões, né, que representaria em torno de 13%, tá? Que é um valor extremamente baixo. Só para vocês terem uma ideia, a Argentina, os nossos países vizinhos, esse indicador está na faixa de 30%. Estados Unidos, aí a gente já vai para 60%, Coreia, 80%. Então, o Brasil é um dos países onde esse percentual na graduação, não estou nem falando de pós, é baixo. Daí a gente sabe isso, a gente basta andar na rua, a gente sabe que a maioria dos nossos jovens não faz, né? A universidade não é o caminho, o destino, né, dessa juventude. Por que eu digo que isso está desatualizado? Porque a gente acabou em 2007, 2008, durante o governo Lula, a gente teve o programa Reúne, né, principalmente os alunos da UFRJ viveram isso de perto. Houve um incentivo do governo federal para novas universidades, novos cursos. Xerém está aqui, vocês podem olhar o logo de Xerém, que é um campus avançado da UFRJ que nasceu em função desse estímulo do governo. Então, hoje em dia, nós não temos mais 13%, temos 17%, 18%. Ainda estamos longe, por exemplo, da Argentina, como eu mencionei. Agora, vamos olhar aqui esse gráfico da direita, que é a pós-graduação. Então, pegando jovens entre 25 e 33, que seria o que a gente espera que alguém está fazendo mestrado, doutorado. O Brasil tem em torno de quase 30 milhões de jovens nessa faixa etária. Sabe quantos fazem pós-graduação? 0,5%. 0,5%. Então, é por isso que a gente tem menos que um pesquisador por 1.000 habitantes, porque a gente se esse número nos dá vergonha, esse número eu não sei nem o que dizer, né? É óbvio que a gente não espera que todo mundo vá fazer pós-graduação, não é isso que eu estou querendo dizer, não espero que a gente tenha 30 milhões de jovens fazendo pós-graduação, não é essa a ideia, mas eu acho que todo mundo aqui concorda comigo que 0,5% para um país que quer ser isso, que quer ser aquilo, que quer... Também não dá, né? Certamente a gente não tem gente nem para ler os artigos e os conhecimentos novos que são gerados se a gente não cuidar da educação e, obviamente, da pós-graduação no nosso país. E aí vem o Reúne, né, que eu vou mostrar rapidamente, só para vocês terem uma ideia da importância desse programa. Então, esse aqui é o mapa do Brasil. Aqui em cada um desses pontinhos são as universidades federais, tá, que existiam em 2002. Eram 43 universidades nesse ano, antes do programa Reúne. Em 2009, vejam que já alguns pontinhos novos começam a surgir, né, porque a gente aumentou, né, daquelas 43 para 59, e quando a gente coloca no Brasil os outros campi, são os campi avançados dessas universidades, vejam que beleza, o Brasil, o mapa vira, sei lá, uma espécie de catapora, né? Então, foi exatamente... Por isso que hoje a gente saiu daqueles 13% e chegamos nos 17%, 18%, porque houve esse estímulo do governo federal para a criação de novas universidades. Elas têm problemas? Claro que tem.
Mas, gente, não tem outra saída para o Brasil, não tem outra saída que não seja formar e educar os nossos jovens. Então, mesmo que nos primeiros anos as condições, a infraestrutura não sejam as mais adequadas, eu prefiro um jovem dentro da universidade, estudando numa sala de aula mais ou menos, claro que eu queria a sala de aula do futuro, do primeiro mundo, do que esse jovem longe da universidade fazendo sabe-se lá Deus o quê. Então, esse é um programa, eu diria, um dos mais bonitos do governo Lula, que foi o programa Reúne de estruturação e expansão do ensino superior. E aí, voltando aqui de novo para para aquilo que eu me interesso mais, que é a questão da pós-graduação, aqui a gente tem 2 mapas do Brasil, um mostrando o número de doutores no país inteiro e outro programas de pós-graduação, que é esse PPG aqui, tá? E uma maneira da gente tratar o Brasil é olhar como é que está a região norte, a região nordeste, a região sudeste, a região sul, quantos doutores tem em cada região, quantos programas de pós-graduação tem em cada região. Só que o IBGE, em vez de usar regiões, essas que eu mencionei, divide o Brasil no que a gente chama de mesorregiões. Tá? Por que é importante isso? Porque a gente vai ver, assim, só olhando esses mapas, que mesmo, por exemplo, numa região rica, como a região sudeste, tem algumas ilhas dentro dessas regiões que são supostamente ricas, em que fogem à tendência do lugar. Então, tratar o Brasil em mesorregiões me parece mais interessante nesse sentido. Então, eu não sei se você pode me ajudar, porque é difícil, só quero que vocês tenham uma ideia, Então, por exemplo, aqui, número de doutores. Em verde escuro, não vou ler isso tudo, só para dar um exemplo. Em verde escuro está mostrado as regiões do Brasil em que a gente tem de 0 a 1 doutor. Uma pessoa. Um único doutor. Aqui nessas regiões todas. Então, vejam que a gente tem na região sudeste também umas regiões verdes, tá? Aqui nessa em verde clarinho, eu acho que é 2 a 13, eu não consigo ler. 2 a 13 doutores. Assim, acho que porque é ruim mesmo a imagem. Esse é um estudo que foi feito por um colega meu, que é pró-reitor da Universidade Federal do Rio Grande. Mas não quero só para vocês terem uma ideia do tamanho da desgraça, tá? Então, se você faz assim, se você me ajudar, eu consigo. Só vou dar alguns exemplos, não dá não, tá bom. Tá, então, até 13 doutores. Aqui é de 13 a 100 e poucos, tá em amarelo, tá? E assim vai até que a gente chega de 600 a mais de 1.000 doutores, que são as regiões em vermelho, tá? Programas de pós-graduação. Em branco, 0. Não há programa de pós-graduação. Mas aqui é a Mata Amazônica. Ok, mas por aqui não é a Mata Amazônica. 0, não há cursos. Tem universidade aí? Tem. Tem instituição de pesquisa? Tem. Mas não há programas de pós-graduação nesse mapa do Brasil aqui. De 1 até 10, essa região verde e assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia, quando vocês falam, vamos criar um programa novo de pós-graduação, é muito importante. Vejam esse mapa branco do Brasil. Não só esses, como vários outros. Não só esses, como a gente precisa cuidar daquele 0,5%. Isso tem que mudar. E agora, a gente olhando até um pouco mais a fundo, que todo mundo sabe que a CAPES classifica os programas 3, 4, 5, 6 e 7. Os programas 6 e 7 são os programas considerados de excelência. Os 3, em geral, são programas novos ou programas não tão excelentes. 4 e 5 também são programas mais ou menos. Então, esse aqui é aquele mapa dos programas totais. Programas 6, olha onde existem programas de excelência. Mais uma vez, onde tem 0 programa de excelência. Programas 5, programas 7. Olha onde tem programas 7 no Brasil. Então, é pálido o mapa, não há, Quer dizer, embora hajam programas, esses programas não são nem 5, nem 6, nem 7, quer dizer, concentrado aqui. Então, mais uma vez, José
Esse é o tamanho do desafio, esse é o tamanho da importância daquilo que vocês se propõem. E agora eu vou passar bem rápido, porque eu acho que já falei demais, só a questão da UFRJ, tá? Isso aqui é bem rapidinho mesmo. Ficou um pouco escuro, mas não interessa. O que interessa é que é uma tabela mostrando a UFRJ comparada a outras grandes universidades, e a UFRJ esse ano acabou de completar, né, o seu 100º programa de pós-graduação. Então, a UFRJ é a universidade federal com maior número de programas. São 100 programas que estão na minha pró-reitoria e que eu tenho que, de alguma maneira, dar assistência, cuidar, visitar, enfim. Então, são 100 programas, todas as áreas que vocês podem imaginar. E esses programas, conforme eu falei, aqui são os conceitos da CAPES, 3, 4, 5, 6 e 7, eles são distribuídos dessa maneira, tá? Então, a UFRJ tem 14 programas 7, 22 programas 6, 23 programas 5, 28, 4 e 13 programas 3, tá? Isso aqui perfaz os nossos 100 programas. E aqui também não vou entrar em maiores detalhes, são esses mesmos números divididos por áreas do conhecimento. Então, no Centro de Filosofia e Ciências Sociais, 3, 4, né, programas 3, 4, na verdade, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Na verdade, o 3 eles não têm. O CLA, que é o Centro de Letras e Artes, o Centro de Tecnologia, o Fórum de Ciência e Cultura, o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza e o Centro de Ciências da Saúde, provavelmente um programa, né, como o que vocês estão desenhando, certamente vai se encaixar dentro de um desses cursos do CCS. Então, aqui são os conceitos, né, a UFRJ, para vocês terem uma ideia. Olhem só essa barrinha aqui azul, que representa os programas 7. A UFRJ, na área de engenharia, não tem para ninguém. É a melhor universidade, a COP, aí tem todo o seu impacto e a sua importância. E, certamente, a maioria dos nossos programas das engenharias é 6 e 7. É uma área realmente muito destacada na UFRJ. Isso aqui também é a evolução dos conceitos, né, desde o ano de 2000 até 2011. Né? Então, por sorte, os 3 estão diminuindo, né, os 5 estão diminuindo, porque 6 e 7 está crescendo. Então, isso mostra uma tendência dos programas da UFRJ migrarem para os conceitos maiores. Isso aqui também são número de alunos de mestrado e de doutorado, né, mostrando que está havendo, né, um crescimento, né, de mestrado. Mestrado profissional é uma nova modalidade de mestrado e de doutorado, e esse aqui é titulados, esse é número de alunos, esse aqui são os títulos concedidos. A UFRJ concede em torno de 1.200, 1.300 títulos de mestre, em torno de quase 700 doutores por ano. E aqui eu só faço uma comparação da UFRJ com a UFMG, com a USP, com a Unifesp, com a Unicamp e com a URGS, que são outras universidades tão importantes quanto a UFRJ no cenário nacional. E esse gráfico dá para a gente ver, eu acho que um pouco melhor, né? Quer dizer, a UFRJ, em termos de programa 6 e 7, né, é até melhor que a USP Capital, né? A USP tem um pouquinho, acho que uns 2 ou 3 a menos, mas enfim, certamente é muito melhor que a Unifesp, mas a Unicamp tem mais programas 6 e Fé e muito melhor que a URGS, por exemplo. Isso aqui não é que a gente fica querendo se comparar, mas isso é só para a gente ter uma ideia de qual é a importância e o papel da UFRJ no cenário nacional. E aí a gente vê que a UFRJ, se a gente inclui os programas 5, a gente tem um perfil muito parecido com a UFMG, né? E a Unicamp, certamente, em termos de qualidade de programa, está um pouco à frente da UFRJ. E no que diz respeito, né, à classificação das universidades na América Latina, a UFRJ, né, no ano de 2011, era a 19ª universidade, a 19ª melhor universidade da América Latina, e esse ano nós subimos para a 8ª posição. Nós somos a 8ª melhor universidade de toda a América Latina e, na verdade, nós somos a primeira melhor universidade federal do país, porque a primeira universidade da América Latina é a USP, depois tem uma universidade chilena, a terceira é a Unicamp e a primeira federal que aparece é a nossa, em 8º lugar.
E é isso, gente, o que eu tinha para falar para vocês. Espero não ter cansado muito os alunos da graduação. A ideia era fazer um convite, mostrar para vocês, né, a importância da pós-graduação no país, né, o tamanho do desafio que nós temos que enfrentar. Nós, eu falo nós, incluindo vocês também. E agradeço a todos pela atenção e aos meus queridos colegas pelo convite, que muito me alegrou vir aqui hoje conversar com vocês. Obrigada, gente.